Estimados irmãos e irmãs, estamos no 34º domingo do tempo comum deste ano A, último domingo do ano, na festa solenidade de Cristo, Rei do Universo. O evangelho que nos é dado para meditação nesta festa é de Mateus 25, 31, 46, famoso texto do juízo final, ou a vinda do Filho do Homem. Toda a criação está destinada a encontrar em Jesus Cristo sua plenitude. Ele é o Rei que constrói o bem a todos e a todas. Quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os seus anjos, então se assentará no seu trono glorioso. Primeiro versículo deste Evangelho, que introduz então o relato do juízo final. Nesta cena, uma frase duríssima parece, cena do juízo final, que é impossível de colocá-la na boca de Jesus. Afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. E neste juízo, essa frase, a separação das ovelhas dos cabritos, eles trazem uma sentença dramática. Essa cena inspirou, desde Miguel Ângelo, pinturas, quadros sobre o juízo final, sobre o fim da história. A peça Dies Irae, o dia da ira, como dia de angústia, de sofrimento, de tormentos, e onde Cristo pronuncia essa inapelável sentença. É difícil reconhecer o Jesus do Evangelho nesta página conforme foi lida e interpretada ao longo da história. Praticamente, ela apresenta um Jesus oposto daquele patrão exageradamente bondoso, generoso, na parábola dos talentos do domingo passado. Um Deus que condena. Difícil ser visto nesta cena uma cena de boa notícia de evangelho. Deus que faz chover sobre bons e maus, que não faz distinções de pessoas, de repente desencadeia essa feroz condenação. Ele faz uma separação que proibiu a nós que fizéssemos entre as pessoas distinções. O que Jesus, de fato, quer ensinar com este relato? O gênero literário desse texto não é uma parábola, é uma cena de juízo. É uma evocação escatológica sobre o final da história. As sentenças apocalípticas assinalarão esse fim e são postas a serviço da construção de uma ética cristã, com insistência sobre a necessidade das obras. Como uma profecia ética, não é uma parábola, não é alegoria, não é um paradigma, um apotegma, não é uma novela, não é uma lenda. Bultmann a classificou como palavras proféticas e apocalípticas do Cristo matiano. Classifica-as então pelo conteúdo, mais que pela forma. Um texto judio ligeiramente modificado pelos cristãos, mudando o Deus, o Javé, para o Filho do Homem. O Filho do Homem ocupa aqui o lugar do juiz. Mas qual é o lugar em que ocorre essa pronúncia, essa sentença? Qual é o trono do qual Deus pronuncia a sentença e separa as ovelhas dos cabritos? De onde vem a manifestação gloriosa de Cristo, quando Cristo estiver na sua glória? De onde é essa glória? No texto imediatamente seguinte, no versículo imediatamente seguinte ao texto que nós lemos nesse Evangelho, 31 a 46, no 26:1,
nós vemos ali, concluindo este relato do juízo final, a palavra de Jesus. Vós sabeis que daqui a 2 dias será a Páscoa. O Filho do Homem vai ser entregue para ser crucificado. Esse é o lugar que Cristo pronuncia, o lugar da glória de Cristo, como São João vai desenvolver plenamente. Então, o Filho do Homem, que em hebraico significa simplesmente o homem, em Jesus significa o ser humano por excelência. O lugar glorioso de Cristo, o lugar da instauração desse reino glorioso é a cruz, porque é na cruz que tem a doação da vida por amor. Nós temos então o máximo da humanidade expressa neste Filho do Homem, nesse ser humano, identificado como Jesus. Ele realizou o máximo da dignidade humana, o máximo do ser humano, o homem verdadeiro, o homem realizado, o homem pleno, nós encontramos na figura do Filho do Homem. Mas, diante disto, vem a pergunta, ou nos assemelhamos a ele, ou não seremos plenamente humanos, não seremos verdadeiros homens. Então esse é o trono. É deste lugar que precisamos olhar a glória de Jesus. É diante deste homem pregado na cruz, seu trono, que haverá o juízo final para todos, o juízo no final da vida, o juízo no final do mundo. Jesus, o homem, Jesus, o Filho do Homem, com sua vida doada, entregue, será confrontado todos os seres humanos. Serão confrontados todos os seres humanos. A vida do amor, a vida doada. Diante dele, saberemos quem foi fiel, saberemos quem realizou a sua vida ou quem foi uma falência do ponto de vista humano. Diante deste homem é que haverá a separação das ovelhas à direita e dos cabritos à esquerda. Como os pastores fazem naturalmente à noite, e simplesmente por uma razão de natureza, os cabritos sem lã precisavam ser recolhidos no local coberto. Já as ovelhas com lã, mais protegidas no frio inverno de Judá, elas podem ficar no descoberto. A separação só ocorre à noite. Durante o dia, ovelhas e cabritos estão misturados, estão juntos, como o joio e o trigo, como peixes bons e peixes maus na mesma rede, como as jovens sábias e as jovens sem cabeça, com óleo e sem óleo. Assim somos nós também, bons e maus, ovelhas e cabritos, à direita ou à esquerda. Ovelhas e cabritos, não tudo está misturado. Somos ovelhas e cabritos ao mesmo tempo. Essa imagem, ela foi tomada do primeiro livro de Enoque, que é do gênero literário apocalíptico, escrito 2 séculos antes de Cristo, e no qual nós vemos essa correlação devido à cor, separação de ovelhas e cabritos devido à cor. As ovelhas são brancas, os cabritos são pretos. O branco das ovelhas representa a luz, o preto dos cabritos representaria as trevas. Nenhuma conotação racista aqui, simplesmente pela cor, luz e trevas. Quem será semelhante ao Filho do Homem terá realizado plenamente sua vida, será uma pessoa plena, será uma pessoa completa. Aqueles
que tiverem praticado essas 6 obras de caridade terão as 6 obras de amor somadas, enriquecidas na sua vida. Portanto, as 6 obras de amor são o dar de comer a quem tem fome, beber a quem tem sede, acolher o estrangeiro, vestir o nu, assistir o doente, visitar o encarcerado. Essas são as 6 obras que nos assemelham ao Filho do Homem. O Evangelho repete isso, e é uma técnica literária para que fique gravado. Então, diz isso afirmativamente: tive fome, tive sede, estava nu, era estrangeiro, estava na prisão. Quando foi que te vimos? Toda vez que, então, se repete de novo a mesma lista das 6 obras de caridade, positivamente. Quando fizestes a um desses, foi a mim que o fizestes. Depois repete mais 2 vezes, negativamente, né? Afastai-vos, malditos, porque tive fome e tive sede. Quando foi? Porque quando repete 4 vezes, técnica de memorização, para que ninguém esqueça quais são as obras que nos conduzem à plenitude da vida, à glória de Cristo, que nos conduzem à construção do reino de Deus. Essas listas, elas são repetidas no Antigo Testamento, elas aparecem aqui e lá, aparecem no livro de Jó, e aparece também claramente em Isaías 58, quando Deus fala, por meio do profeta, do jejum que agrada a Deus, e dá a lista: dar de comer a quem tem fome, de beber a quem tem sede, vestir o nu, etc. E não só no Antigo Testamento, essa lista das obras de misericórdia, mas também fora de Israel. Por exemplo, no livro dos mortos, no Egito, no capítulo 125, esse capítulo é colocado dentro do caixão para acompanhar o defunto. E o livro dos mortos, então, ele já nos apresenta esta crença na vida pós-mortem. Livro dos mortos no Egito. E a mais importante é esse capítulo 125 desse livro, onde mostra o coração, para passar para o além, deveria ser pesado sobre uma balança e submetido a um código moral. O coração quer dizer a consciência. E as pinturas nos papiros e nos muros das pirâmides, etc., mostram claramente esta cena de juízo final. Padimon, por exemplo, está em pé, orante, à direita, acompanhado pela deusa da justiça Ma'at, que é uma personificação do equilíbrio cósmico. Sobre o prato da balança à direita, o coração do defunto é colocado. À esquerda, o deus Horo põe uma pena, no prato da esquerda põe uma pena de avestruz, que é um grafema, símbolo da deusa Ma'at, deusa da justiça, da verdade, do equilíbrio. O deus Anubi controla o equilíbrio dos pratos. Se esses estão equilibrados, o coração com a pena, significa que o coração ele é tido como livre dos pecados. Por isso, livre dos pecados, o coração é leve como uma pluma, como uma pena, a pena de Ma'at. Se o coração pesado pelas culpas fizer o prato descer, então esse coração deverá ser dado como pasto a Ammit, que é a deusa devoradora, comedora das almas, que é uma mistura, um monstro, mistura do crocodilo,
do leão e do hipopótamo. E esta está presente no juízo à espera diante de Osíris para ver se pode devorar ou não este coração. Então a personificação, essa deusa Ammit, personificação da retribuição divina pelos males realizados na vida. Os males que realizou na vida. Então, o que deverá ser dito diante de Osíris? As coisas que a pessoa fez, que estão escritos nesse capítulo. Eu fiz o que agrada a Deus, dei pão ao faminto, dei água ao sedento, vesti o nu, dei passagem a quem não tinha um barco. Fiz, em resumo, o que os homens louvam e o que é agradável a Deus. Um particular, porém, nós vemos no livro dos mortos e nas outras listas do Antigo Testamento que há uma obra de caridade ausente lá. E que Jesus acrescenta uma novidade colocada nesta lista das boas obras. Visitar os encarcerados. Unicamente aqui. Os presos. Por quê? Porque os presos eram considerados pessoas que tinham cometido delitos, tinham transgredido a lei, tinham feito o mal e tinham perdido a honra, a dignidade humana, tinham perdido a família, tinham perdido os amigos. A diferença dos outros que têm fome, sede, estão nus, estrangeiros, eles são responsáveis pela sua condição de miserabilidade. E Jesus o acrescentou, visitar os encarcerados. Estive preso e viestes me visitar. Por que esse acréscimo? Porque o amor de Deus é para todo ser humano. O ser humano é amado em si mesmo e não pelos seus méritos. Jesus deu a todos a vida. E a vida não é fruto de merecimento. Quem não ama o outro como outro simplesmente não se parece com Jesus, que ama o pecador, que ama o ser humano. Esses que não fazem o bem não se parecem com Jesus, com o Filho do Homem, que faz de sua vida um dom de amor. A sentença a esses que não fazem o bem: afastai-vos de mim, malditos. Significa que estes seres se afastaram da vida, escolheram a morte. Não se diz que o Pai os amaldiçoou, como se diz para os que fizeram o bem: vinde, benditos de meu Pai. Aqui não se diz isso. Só afastai-vos de mim, malditos. São as próprias pessoas que se maldizem e que determinam seu destino como fogo eterno preparado pelo diabo e seus anjos. É uma ameaça e, ao mesmo tempo, uma boa notícia, um evangelho. Essas imagens, elas revestem, elas dão tom à mensagem do evangelho. Ovelhas e cabritos, brancas e pretos, luz e trevas. E Jesus usa aqui fogo eterno, né? O primeiro livro de Enoque fala claramente, do 2º século antes de Cristo, texto apocalíptico, que os maus são jogados na Geena. Geena é uma corruptela da palavra Rinom, o vale, no sul de Jerusalém, que vai se encontrar com o vale que vem de leste, o vale do Cedron. E neste vale do Rinom, Geena, esse vale em Jerusalém,
ao sul, é onde são julgados os maus, os que não fizeram, que não amaram. É o lixão de que queima permanentemente. É o fogo do lixo da cidade, com um cheiro nauseabundo. Jesus nunca fala de inferno nos evangelhos, fala deste lugar. Neste lugar também haviam sido oferecidos os sacrifícios ao deus Moloch, amaldiçoado pelos profetas. É o lugar onde Judas se enforcou. Esse vale é a imagem do lugar para onde irão, para onde serão expulsos, para onde se expulsarão, para onde se afastarão aqueles que fracassaram na vida. Eram imagens comuns daquele tempo, todos as conheciam, imagens fortes, com ameaças. Se não se constrói esse mundo com amor, acabaremos queimando no lixão, uma vida perdida no meio de imundícies. Jesus estaria condenando essas pessoas? Ou estaria simplesmente mostrando que as escolhas erradas que essas pessoas fizeram as afastaram? Elas não estavam próximas. Porque Jesus é aquele que estende a mão com fome e com sede, né? O Pai do céu odeia o mal deforma o ser humano, mas Deus ama o pecador. E o pecador é pecador porque fez escolhas erradas. Todos somos ovelhas e cabritos ao mesmo tempo. Na Geena vai terminar tudo mal, não as pessoas. Na Geena vai terminar tudo mal. Quando foi que? Quando fizeram aos necessitados, fizeram a mim. Porque todo homem deve ser amável, inclusive aquele que sofre o castigo de suas penas, porque está preso. Este mesmo homem pecador, preso, traz a imagem do Filho do Homem e carrega consigo a imagem, a filiação divina, que não pode ser cancelada, nem mesmo pelos crimes cometidos. Então, como conclusão, estimados irmãos e irmãs, nós podemos dizer que este Evangelho quer mostrar-nos o que sobrará do ser humano quando não sobrar mais nada. Vai sobrar somente o amor, o cuidado com o próximo. É uma profecia profética de juízo muito clara. Diante de um faminto, de um sedento, de um nu, não é necessário estudo, aprofundamentos particulares para saber ao que somos chamados. Segundo, são todos sinais evidentes e urgentes. As necessidades pedem intervenção imediata. De outra forma, são inúteis. Intervenção tardia com quem tem fome é inútil. Terceiro, é uma continuação da lei do amor. Uma grande declaração de amor ao ser humano, do amor de Deus ao ser humano, transparece evidentemente nesta cena de juízo final.
Trata-se aqui de identificar a verdadeira religião. O jejum que eu quero é repartir o pão com o faminto, introduzir em casa o miserável, o sem-teto, vestir o nu. Isaías 58. Identifica a verdadeira religião. Se alguém tem sede, Deus tem sede. Se alguém tem fome, Deus tem fome. Por isso, quinta, esse caminho faz que a ninguém esteja fechada a possibilidade da salvação. Todos na vida têm possibilidade de encontrar alguém na necessidade de alguma coisa. É a universalidade da salvação. E é Deus mesmo, é Jesus mesmo, que estende a mão pedindo um pedaço de pão. Jesus se identifica com todos os necessitados, Ele mesmo que estende a mão. Sétimo, esse texto de juízo final indica qual é o lugar da fé. O lugar da fé é onde os discípulos estão empenhados na fidelidade ao amor. Oitavo, é uma resposta a esse texto, a demora, ao atraso da parousia, esperada iminente, mas que está retardando. A parousia retarda, mas não pode retardar o empenho em aliviar o sofrimento. Vinde, benditos de meu Pai. Nona, a cena nos faz compreender que muitos, sem conhecer a pessoa de Jesus, se ajustam aos valores do Evangelho na esfera do amor ao próximo. E isso decide o destino. Décimo, no juízo, Deus olhará as coisas boas da nossa vida, o bem que fizemos. Pois aí está a energia vital. Sem essa energia vital, energia do amor, estaremos longe dele como os malditos. Um bom domingo a todos.